Olá, o meu nome é Érico Schmaltz, eu sou graduando do curso de Agronomia e o meu pôster ele fala sobre o meu trabalho de conclusão do curso, que é sobre o efeito da adubação nitrogenada na produtividade de forrageiras de clima temperado no estado do Rio Grande do Sul. A minha orientadora é a professora Andréa Ewald e o tema do meu trabalho ele fala então sobre a adubação nitrogenada em forrageiras de clima temperado. Então o problema é de como aumentar a produção de forragem para os animais num período em que há baixa produção das pastagens naturais no estado do Rio Grande do Sul. A hipótese primeira é de que a produtividade de forrageiras do clima temperado pode ter um incremento substancial com a introdução adequada de adubação nitrogenada ao sistema. Com a aplicação do nitrogênio, então, as pastagens devem se desenvolver de modo mais adequado à produtividade esperada. E a outra hipótese é que as forrageiras de clima temperado não vão ter um incremento substancial com a introdução dessa adubação nitrogenada ao sistema e que o nitrogênio aplicado inadequadamente vai fazer com que as pastagens se desenvolvam de modo insuficiente. Então, o objetivo geral é verificar qual o incremento na produtividade das forrageiras de clima temperado com a introdução de adubação nitrogenada ao sistema, e os específicos é avaliar o ganho na produtividade de forrageiras durante o período estacional, avaliar o período e as doses adequadas para aplicação do nitrogênio nessas pastagens e avaliar a viabilidade orçamentária da adubação em função de custos em contrapartida com o ganho do produtor naquela circunstância. Então, o referencial teórico ele fala mais sobre as questões das pastagens no Rio Grande do Sul, que ocupam uma boa porcentagem da área do estado, e essa maior parte dessa área se encontra no bioma Pampa, que abriga o chamado campo nativo ou pastagem natural. Então, ao longo dos anos, um manejo inadequado dessa pastagem implicou em perdas de produtividade, principalmente devido à estacionalidade dessa produção de forragem na estação fria, E o manejo inadequado passa por exemplo, permanecer com a quantidade de animais inadequada naquela área, naquele mesmo período, em estações diferentes, fazendo com que tenha essa queda na produtividade. Então, de acordo com dados mais atuais aí do Censo Agropecuário de 2017, nós tivemos uma redução de 34%, quase 35% das pastagens naturais e um aumento de quase 8% nas plantadas no Rio Grande do Sul. Isso em relação ao último censo feito lá, no ano de 2016. Então, quais são essas pastagens que são utilizadas, Quais são as que se consolidaram efetivamente nos sistemas produtivos? Nós temos a aveia preta e o azevém. Para que essas pastagens alcancem bons índices, não basta só realizar a semeadura nos locais, e sim fazer uma adubação adequada para que essa pastagem tenha um solo equilibrado. Então, o nitrogênio é um dos elementos que mais apresentam resposta frente às produtividades e ocupa uma das posições de destaque aí na nutrição mineral de plantas, dentre os macronutrientes. Então, esse trabalho se justifica principalmente pela verificação dessa introdução de forrageiras no clima temperado no sistema produtivo, que preconiza o
o preenchimento do vazio forrageiro na estação hibernal, para objetivar uma maior oferta de alimento aos animais, atrelado ao adequado manejo do nitrogênio, que é um elemento essencial ao desenvolvimento satisfatório das pastagens. Como materiais e métodos, nós estamos colocando a base do trabalho aqui. Então, nós temos o início, ou a implantação do projeto, com o preparo da área, né? É feito um preparo convencional na área. Posteriormente, é feita a adubação de base, junto com a regulação do pH. Posteriormente, o estabelecimento da cultura. Aqui nós temos a emergência das plântulas, né? O início do tratamento, com o corte de base para começar a fazer a leitura e acompanhamento das taxas de acúmulo. As coletas de todas as parcelas. Aqui o segundo ciclo, que já é o azevém, no caso, e também a coleta, de acordo com os métodos preconizados. Posteriormente é feita a análise desse material coletado. Então, o experimento ele foi conduzido na Escola Fazenda da UBRA, no campus Canoas. É uma área que pertence à Depressão Central do estado do Rio Grande do Sul. E esse trabalho foi desenvolvido com delineamento experimental, utilizando blocos ao acaso com 3 repetições. Então, foram 4 tratamentos com 3 repetições, sendo 12 parcelas. A área total foi de 144 metros quadrados de área, e os 3 tratamentos tiveram só diferença na quantidade de nitrogênio, a qual foi também parcelada em 2 vezes, de acordo com o Manual de Adubação e Calagem do Estado e de Santa Catarina. Após a coleta dessas amostras, elas foram pesadas ainda verdes, né, acondicionadas em saco plástico fechados hermeticamente e secas em estufa para calcular a porcentagem de matéria seca. Finalizando, vão ser realizados cálculos estatísticos para verificação e análise das hipóteses colocadas. E essa aqui é a referência base que foi utilizada para montagem do pôster. Agradeço, obrigado.